O Galaxy S21 FE foi lançado lá em 2022 como uma opção mais barata da linha topo de linha lançada no ano anterior. Ao contrário do que muitos queriam, no entanto, o aparelho veio aqui para o Brasil com um processador Exynos. Como é que é usar esse aparelho em 2023? Ele é tão esquentadinho quanto outros Exynos do passado? Para começar a tela, obviamente aqui Samsung é de se esperar um painel interessante nessa faixa de preço e com certeza aqui a gente tem uma tela muito bonita. Full HD, 120 Hz, adaptativo, no qual ele alterna de 120 para 60 para conseguir economizar uma bateria, 1300 nits de brilho máximo, bordas bem menores ali do que o ano anterior, com uma tela um pouquinho menor também. Sinceramente, nada a reclamar no multimídia também, já que ele também tem ali o som estéreo, que eu sempre curto ver. A construção não exime lá muita qualidade, por ser um aparelho, né, um dos mais baratos, assim por dizer, da linha S21. Ou seja, a gente tem plástico na traseira, mas metal na lateral. Na minha opinião, o celular é extremamente confortável de ser usado, sem nada, sem capinha nem nada, porque essa textura na traseira, por não ser vidro, esse plástico fosco, é bem confortável na minha opinião. O celular bem redondinho, é muito legal de ficar pegando ele, não tem nada a reclamar nesse aspecto. O processador, no entanto, não é a mesma situação, infelizmente. Aqui a gente tem, como eu disse, o Exynos 2100, ao contrário do Snapdragon 888, que foi implementado no exterior. 6 GB de RAM a gente tem também aqui. Tem versões com 8 GB de RAM que dobram o armazenamento para 256 GB também, mas elas são menos comuns, né? Esse daqui é a versão mais simples, né? Ou seja, 6 GB de RAM. Mas, mesmo assim, não era de se esperar tantos travamentos assim no multitarefa quanto eu encontrei com esse aparelho. Simplesmente você tá num joguinho e sai, volta para a tela inicial, às vezes você tá com 2 ou 3 aplicativos abertos, no multitarefa ele vai travar, saindo e entrando de um, às vezes você desbloqueia o celular e dá uma travada, são travamentos bem chatinhos nessa transição entre aplicativos e outros. Em termos de desempenho bruto, ou seja, desempenho em game, travamentos em game, com certeza ele condiz ali com os seus irmãos maiores S21, S21 Plus, ou seja, desempenho digno de topo de linha, nada faltando nesse aspecto. Você vai rodar a maioria dos seus games no máximo, mas esses travamentozinhos entre saindo e entrando são bem chatos e não são de se esperar de um aparelho dessa faixa de preço. Por exemplo, o Galaxy A52s 5G, um aparelho que eu testei aqui no canal recentemente, com os mesmos 6 GB de RAM e um processador tecnicamente bem inferior, não apresenta nenhum desses travamentos entre saindo e entrando. Além disso, para completar a cereja do bolo, na minha opinião, meio que condizendo com a fama, o aparelho também esquenta bastante. Aqui não tem como falar que ele atrapalha diretamente no dia a dia, o que significa que ele não vai impedir de você fazer nenhuma tarefa. Por exemplo, no S20 FE, quando ele foi lançado lá com o processador Exynos, coisa que eu tratei aqui em profundidade no canal, o aparelho, por exemplo, não conseguia gravar vídeos depois de uma certa temperatura que ele chegava, que ele simplesmente desligava. Ele era um aparelho que tinha uma complicação por causa da temperatura bem maior. Mas isso não significa que esse aqui já não chega a incomodar, ele começa a esquentar aqui nessa região ali perto da câmera e fica bem incômodo de ser utilizado, principalmente, como eu disse, sem capinha nem nada. As câmeras, aqui a gente tem quase os mesmos sensores do ano anterior do S20 FE, com a principal também dividindo com o S21 mesmo, que estaria numa categoria levemente acima. São câmeras com certeza muito interessantes, principalmente as traseiras, no qual a principal consegue tirar fotos bem legaisinhas, tanto em condições de boa iluminação, quanto em condições que não estão lá ideais de iluminação. O aparelho não deve muito não em quesito de fotografia. Claro, ele não vai chegar ali no patamar de S21 Plus ou S21 Ultra, mas ele não te deixa na mão com certeza.
Em termos de gravação, a gente tem 4K 60 FPS na traseira, algo muito interessante, estabilização ótica de imagem, obviamente. A única coisa que eu não curto muito das câmeras desse aparelho é a câmera frontal de 32 megapixels, que é um sensor bem antigo, usado desde o A51, que na minha opinião é bem mais ou menos. Bateria de 4.500 mAh. Quando o aparelho era novo, ela não era lá ruim não. Conseguia durar ali um dia de uso tranquilo em testes, como a gente pode ver ali do tudo celular, sendo consideravelmente melhor que a do S20 FE, mesmo contando com a mesma capacidade. Aqui no meu caso eu tenho um aparelho já com 1 ano de uso, e seja por conta desses aquecimentos ou algo do gênero, o aparelho não está mais com uma bateria razoável, na minha opinião, sendo insuficiente para um dia de uso, acabando ali a bateria por volta das 5 e 6 horas da tarde se você tiver um uso mais intenso. Claro, as baterias degradam e etc, mas quando a gente olha ali novamente para o A52S 5G, que novo tinha uma bateria pior do que esse aqui, ele está durando mais. Tudo bem, claro, não são testes muito científicos, não tem muito como parar, portanto apenas eu vou falar para você que se você adquirir um aparelho novo, espere uma bateria interessante. Um usado, não leve muito isso em consideração. Carregador de 25 watts é bem padrão, não tão mais interessante infelizmente, já que hoje em dia a gente já tem carregadores muito mais potentes em aparelhos dessa faixa de preço. O software a gente tem a One UI 5.1, Android 13, 5 anos de updates de suporte de segurança e 4 grandes updates. Significa que, quando ele foi lançado com o Android 12, estabeleceu-se que ele vai continuar sendo atualizado até o Android 16. Significa que é tranquilo de usar por vários anos a fio ainda esse aparelho, não tem nenhum problema de uso de longo termo, pelo menos em software. Quesito de extras, nada ali fora do esperado, como eu disse, a gente tem o som estéreo, né, que eu já tinha dito antes. A gente tem IP67, algo que eu sempre curto ver, ajuda um pouquinho, né, para eventuais acidentes que podem acontecer. Wi-Fi 6, NFC, 5G, NSA e SA, sensor de impressão digital na tela, por mais que não dos mais rápidos, como os encontrados nos aparelhos mais premiums, mas a par ali com concorrentes. Nada de P2, infelizmente, mas isso é bem comum, né? Não tem muito o que se fazer. Passando então para a conclusão. De modo geral, a bateria não me impressionou e o desempenho até me deu uma desapontada. Talvez se você tiver ou conseguir encontrar um aparelho de 8 GB de RAM, por exemplo, talvez esses problemas não sejam tão graves quanto eu disse, mas eles são bem mais caros e difíceis de encontrar. Aí a gente pode conversar então a respeito do custo-benefício, né? Novo, esse aparelho está na faixa dos 2.300, 2.400 atualmente. Por essa faixa de preço eu não consigo muito encontrar um custo-benefício interessante para esse aparelho. Sinceramente, existem aparelhos melhores, muito próximos e que acabam valendo mais a pena. Como por exemplo o S22, que custa ali um pouco mais caro, mas já esteve bem próximo a isso em promoções. Ele vai ter uma bateria tão não impressionante quanto, mas ele vai melhorar bastante o desempenho, câmeras e etc. Além de ser um ano mais novo. Usado, então, é mais fácil ainda de ver como o custo-benefício desse aparelho não é muito interessante. Se a gente for olhar ali para concorrentes, como o próprio A52S, que eu falei bastante durante esse review, é um aparelho de R$ 1.200, R$ 1.300, enquanto que esse aqui é um aparelho de R$ 1.700 a R$ 1.800. Difícil de ver essa diferença toda, já que as câmeras do A52S não são muito inferiores, a tela só não é variável e a bateria é bem semelhante, com desempenho muitas vezes até melhor. Ou então até mesmo o S21 não fica muito distante e por conta dos 8 GB de RAM daquele aparelho, em testes a gente pode ver que ele não apresenta tanto esse gargalo quanto esse daqui. Tem muitos aparelhos nessa faixa da própria Samsung que acabam valendo mais a pena, na minha opinião. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem.